Shalom, povo de Deus, sejam muito bem-vindas à nossa live de um exército de transfigurados no Senhor. Que maravilha! Abraão, você pode se apresentar, sabia? Abraão, eu não sei o que tá tendo aí, mas tá tendo meio que uma interferênciazinha por trás. Comigo? É, parecendo que Do tem meu uma som? música ligada atrás. Ok. Melhorou. Ok. Gente, meu nome é Luciano Abraão. Só que às vezes até eu esqueço que meu nome é Luciano também. Eu tô tão Eu também. acostumado com o Abraão. Para mim é tão familiar esse tal do Abraão. Inclusive, do jeito que eu me apresento para Deus, né? Eu me vejo muito mais como Abraão. Mas eu sei que os dois nomes fazem muito sentido, né? Na presença de Deus, no jeito que Deus me chama, né? A gente precisa aprender a viver um Deus pessoal que nos chama pelo nosso nome, né? Te tomo pela sua mão, te chamo pelo seu nome. E isso nos fala muito da intimidade que Deus deseja ter com o seu povo, né? Só que às vezes nós estamos vivendo uma vida espiritual tão rasa, estamos vivendo uma vida tão mais preocupado com os frutos, com as coisas, que a gente esquece que existe um lugar em Deus de intimidade que está vago, porque as pessoas não estão assumindo esse lugar, não estão tendo olhos para ele. E a intimidade com Deus, ela é o que vai definir, ela é o que realmente vai definir toda a nossa circunstância de vida. Eu acredito que quando nós desenvolvemos raízes em Deus, nós estamos seguros, nós temos uma confiança firme. E isso não vai além, não vai simplesmente em dizer eu confio na palavra de Deus, eu confio nas leis que Deus criou, eu confio naquilo que Ele faz funcionar, mas eu confio na pessoa de Deus, eu confio em quem Ele é, né? E quando essa confiança vem para dentro de nós de fato, nós vivemos uma experiência além daquilo que as pessoas nos falaram, daquilo que nós aprendemos. Nós começamos a ver Deus face a face. Tem um texto que eu gosto muito, tá lá em Coríntios, né? Hoje eu conheço em parte, mas logo verei face a face. E conhecerei como também sou conhecido. Gente, quem nos conhece é Deus. Ele nos conhece de trás para frente, de frente para trás. E Ele está nos dando a oportunidade de conhecê-los dessa mesma forma. A oportunidade que Deus libera sobre o seu povo é que nós o conheçamos como Ele nos conhece. Não sei se você tem noção do quanto isso é poderoso. Deus conhece quantos fios eu tenho na cabeça. Ele sabe o número exato de fios, o número exato de células, o número exato de pensamentos por dia. O número exato. E Ele derrama essa porção sobre nós de vem ter comunhão comigo, vem ter intimidade comigo. Né? Desde o jardim do Éden, Deus nos dá essa oportunidade de comunhão. Deus nos dá essa oportunidade de intimidade. E nós precisamos ter olhos para isso. Né? Muitas coisas da vida a gente não desfruta porque a gente não enxergou aquilo ali, porque a nossa mente ainda não alcançou aquilo ali. Então, se aquilo não faz sentido para mim, eu não busco, eu nem penso nisso, eu nem penso que eu posso ter isso. Né? Então a gente precisa primeiro conhecer, pensar e depois a gente vai alcançando isso. Meus amados irmãos, irmãs, meus queridos, minha família, quando eu recebi esse convite, eu fiquei, sabe, muito honrado mesmo, muito esperançoso, porque assim que eu recebi, eu senti qual palavra de Deus eu deveria trazer. Assim que eu recebi o convite, Deus já ministrou no meu coração que eu deveria trazer e eu passei o dia inteiro ontem ali, ó,
ao mesmo tempo que eu estava ali construindo uma mensagem, eu sei que esse é um momento da gente deixar fluir, deixar Deus falar pessoalmente com cada um de vocês. Então a gente estrutura uma palavra, mas também a gente se permite estar livre para o ministrar de Deus espontâneo, né? E isso é muito importante. Então, prepara o seu coração, né, para receber a palavra de Deus nessa manhã. Coloca uma mão para o céu e uma mão no seu coração. Fala, Senhor Jesus, abre o meu coração para receber a sua palavra. Para receber a tua palavra. Prepara, Jesus, o solo do meu coração para receber a sua palavra. Solo do meu coração. Que essa palavra dê muito fruto. Que essa palavra dê muito fruto. Amém. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos amigos, minha família, como eu comecei me apresentando, vou só terminar me apresentando. Eu sou o filho mais velho da pastora Sumaí, né? Eu estou num tempo aí, eu sou estudante de psicologia, né? Estou aí concluindo várias etapas ao mesmo tempo, eu tenho 22 anos, e Deus tem falado várias coisas comigo nesse tempo aí. Rapaz, tem sido fantástico o cuidado de Deus comigo, né? Em tudo, em tudo. Então eu tenho experimentado um tempo muito doce na presença do Senhor. No sentido de que não é que não tenha coisas difíceis, complicadas e adversas, mas que o cuidado de Deus ele tem sido muito maior. A graça de Deus ela tem sido muito mais eficiente, né, do que todas essas outras coisas. Eu queria convidar você a ler comigo um texto que está lá em Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. Capítulo 6, versículo 9. O texto diz assim. Eu não vou começar no 9, não. Vou começar no 7. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne colherá destruição. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Eu gosto muito de saudar vocês como família, porque eu vejo a igreja como família. Então, quando eu venho compartilhar, eu me sinto em família. E quando Deus colocou esse texto no meu coração sobre não se canse de fazer o bem, ele estava falando no sentido de renovação. E eu vou falar um pouco com vocês hoje sobre recomeçar, sobre se refazer, sobre permitir o Espírito Santo quebrar e fazer e começar um novo processo e permitir que o agir de Deus te encontre aonde você está. Permitir que o Espírito Santo de Deus realinhe a sua rota. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eita, é sobre isso que o Espírito de Deus colocou. Você não estava assistindo a live? Peraí, eu não te ouvi. Você não estava assistindo a live. É fantástico o jeito que Deus trabalha. É fantástico, fantástico. Fantástico. Realinhamento, gente, né, meu povo? Realinhamento. Eu fico... Deus, ele encaixa assim. Então, quando Deus colocou essa palavra no meu coração, de início eu estava pensando muito nos meus amigos. Eles se converteram agora, né? Eu orei por eles durante uns 4 anos e Deus os alcançou tem mais ou menos 1 mês e meio. E Deus os alcançou de um jeito tremendo, muito violento, sabe? No sentido do amor de Deus realmente batizar o coração deles, realmente eles serem cheios de arrependimento e terem noção que eles precisavam de um Salvador, que eles precisavam de alguém que pudesse lavar esses pecados que eles encontraram
no coração por causa da natureza caída, mas que eles encontraram um Salvador em Jesus. Eles encontraram um Cordeiro perfeito em Jesus e eles se apaixonaram por essa misericórdia. Eles se apaixonaram por aquilo que só Jesus pode fazer. O jeito que só Ele pode brilhar. O jeito que só Ele pode tocar. E eles foram abraçados por esse amor e eles se apaixonaram por isso. E eles estão sendo discipulados. Nós estamos congregando na Assembleia de Deus aqui de Itabuna. Tá ligado? Fica ligado aí. Agora a gente é do manto. Sempre fomos. E aí, eles conversaram comigo essa semana o seguinte. Abraão, eu não tô animado para me batizar. Aí eu já dei 3 pulos mortal para trás. Cara, eu tô meio assim. Eu falei, rapaz, eu vou cobrar aqui agora. Foi o quê? Eles falaram assim, é porque eu tenho medo de depois do batismo eu errar. Eu tenho medo de depois do batismo eu fazer alguma coisa que vai entristecer o coração de Deus. Eles estavam cheios de temor. E aí eu peguei a parte boa disso, expliquei para eles. E peguei a parte que vem das trevas, o espírito de intimidação, o espírito de medo, de retroceder, de ansiedade, e também expliquei para eles. E eu falei, meninos, na vida nós temos processos. E Deus nos entrega esses processos. E enquanto nós estamos obedecendo, Deus ele vai trazendo a transformação, a mudança, e tudo aquilo que a gente precisa, toda a graça que a gente precisa para ser transformado. Então, quando Deus ordena o batismo, não é algo que é um acréscimo, não é um adicional. É uma ordenança. Jesus é um mandamento de Jesus que vocês sejam batizados. E quando vocês forem batizados, vocês vão receber essa graça de transformação. E eu fui explicando para eles. Só que o que eu quero que você entenda hoje é que isso faz parte da nossa natureza. Esse medo de errar, esse medo de ter que recomeçar, esse medo de estar nas mãos de Deus, sabendo que você é imperfeito. E sabendo que Deus sabe disso, mas você ainda assim sente medo de ser imperfeito nas mãos do Senhor. E de ter que voltar ao lugar de intimidade, sabendo das suas vulnerabilidades, sabendo das suas imperfeições. E você vê, eles são novos convertidos. Mas independente da idade de crente que você tenha, você vai viver esse processo várias vezes. Dessa ansiedade de saber, eu sou vulnerável na presença de Deus. E parece que eu trabalho, eu entro em processos, saio de processos e eu continuo vulnerável. Eu continuo sendo humano, eu continuo sendo de carne. A gente tem, às vezes, essa vontade de ser super-herói, né? Na presença de Deus. Só que o que eu achei incrível é que eu já me vi naquele mesmo lugar que eles estão. Né? De ter essa ansiedade de ser imperfeito diante de Deus. Só que esse mesmo Deus que sabe de tudo isso, é o mesmo Deus que vai abraçar você e vai te transformar. A Bíblia diz que quando nós estamos diante de Deus, nós estamos sendo transformados na sua própria imagem. Como quem olha no espelho. Quanto mais eu olho para Ele, mais eu estou sendo transformado na imagem dele. Então, a questão toda é você pegar o seu impostor, a sua parte de fariseu, você pegar a sua parte que ainda não brilha tanto, você pega ela e você leva ela para perto de Jesus. Você deixa ela sentadinha lá do lado de Jesus. Porque lá ela não vai te dizer que você não pode, que você fez isso, que você fez aquilo. Porque você sabe, quando ela está perto de Jesus, ela fica, ó, quietinha. E quando ela não está perto de Jesus, ela traz aqueles pensamentos. Não, você é isso, você é aquilo, você fez aquilo, não sei o que. E mesmo que esses pensamentos cheguem, tenha seus olhos em Jesus. Por quê? Quando Pedro tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos no mar que estava agitado, que a tempestade vai me pegar, ele afundou. Ele afundou.
E aí quando ele estava afundando, ele se ligou. Mestre, me salva! Ele clamou a Jesus e os olhos dele voltaram para Jesus e Jesus trouxe ele de volta e homem de pouca fé, por que você duvidou? Por que você tirou os olhos de mim? Então, quantas vezes nós duvidamos, quantas vezes nós tiramos os olhos de Jesus por causa das nossas imperfeições, por causa dos nossos processos de ser refeito, né? De ser amassado novamente, como o vaso de barro, né? Amassado nas mãos do oleiro. E o que Deus quer trazer para você hoje é justamente isso. Não é sobre nós. Não é sobre mim. Não é sobre o que eu fiz. Não é sobre o que eu vou fazer. É sobre quem Deus é. Sobre o que Ele fez. E sobre o que Ele vai fazer em mim, por mim e através de mim. Uau. O que Deus vai fazer na minha casa, o que Deus vai fazer na minha família, o que Deus vai fazer no meu trabalho, o que Deus vai fazer nas minhas finanças, o que Deus vai fazer no meu emocional, o que Deus vai fazer na minha vida espiritual. Quem Ele é para mim. E quando Deus trouxe essa palavra no meu coração, o que Ele disse para mim era relacionado ao texto que está escrito lá em Jó. No livro de Jó, no capítulo 14, versículo 7, diz assim, Jó, capítulo 14, versículo 17, não, 7. Para a árvore, pelo menos há esperança, porque se ela é cortada, ela torna a brotar, e seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como se fosse uma muda plantada. O que o Espírito de Deus quer dizer com isso? Por muitas vezes nos nossos processos, na nossa vida, no nosso caminho, nós nos vemos desse jeito. Alguém que foi arrancado, alguém que meteram um machado no meu tronco e realmente me derrubaram, eu fui lesado, eu fui passado para trás, aquele pastor me feriu assim, aquela igreja me distratou assim, aquela comunidade fez isso, meu marido me traiu, aconteceu isso, e eu me sinto cortado, eu me sinto destruído, eu sinto que meus frutos caíram, eu sinto que já não há mais esperança, eu não vejo folhas em mim, eu não vejo sinais de vida. Muitas vezes nós nos vemos assim, como que não há mais esperança, como que acabou ali. Mas o Espírito de Deus, Ele traz através da sua palavra isso. Que é o cheiro das águas, a esperança penetra em você de novo. As águas que vêm de Deus, elas te enchem e te capacitam para viver esse processo de novamente se reerguer. E dizer, aqui estão os sinais de vida, aqui estão as minhas folhas, aqui estão os meus frutos, aqui está o meu novo crescimento. As águas de Deus nos capacitam para viver as estações da vida onde nós precisamos nos renovar. Onde nós precisamos nos refazer, nos reconstruir. E eu quero que você entenda que essa palavra não é simplesmente para quem foi cortado. Porque na vida nós vivemos estações. Verão, primavera, inverno, outono. Então, naturalmente, as folhas caem. Os frutos são colhidos. A árvore seca, a água acaba. Mas o que eu quero dizer para você é que se você precisa de renovação, se você não, você precisa de renovação, você precisa só entender isso, entender, discernir esse tempo. Existem águas de Deus disponíveis para você. Existem palavras de Deus disponíveis para você. Para te capacitar para viver esse novo tempo na presença de Deus. Porque se refazer não é fácil. Se permitir estar vulnerável nas mãos de Deus não é fácil. Não porque Deus não seja bom. Não porque Deus não seja poderoso. Não porque a gente não sabe
não saiba que Deus é amor. Mas porque nós estamos olhando para nós mesmos e para a nossa capacidade de fazer, produzir, de ser. Nós, às vezes, achamos que nós só somos filhos de Deus se nós estamos bem, se nós estamos fazendo alguma coisa. E quando chega o tempo de inverno, onde eu não tenho mais frutos? E quando chega o tempo onde as minhas folhas caíram? Deus, ele é um rio de água viva também para ministrar a sua vida. A Bíblia compara a nossa vida como alguém que foi enxertado na videira. Alguém que foi pegado de um lugar e foi colocado em outro. Eu gosto muito dessa analogia, o Espírito Santo me lembrou agora, que é como se uma árvore, aí você pega uma muda e você planta nesse tronco, né? Você tira do chão e você planta uma árvore em outra árvore. O que Jesus está falando nesse texto? Que nós estamos plantados nele, nós não estamos plantados nessa terra. Nós não estamos plantados como as pessoas que vivem para lá e para cá, atrás disso, atrás daquilo. Nós estamos plantados nele. Nós recebemos o alimento dele. Nós recebemos os nutrientes dele. E Jesus sabe o que nós precisamos. Jesus sabe a maneira certa de nos alimentar. Então, se você está plantado em Jesus, você precisa confiar nele. Parar de olhar para o seu próprio umbigo. Mas Jesus, eu sou assim. Jesus, eu sou assado. Ah, Jesus, eu não falo bem. Jesus, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu não confio em mim. Eu confio no Senhor. Glória a Deus. Porque se eu só confio em Deus quando eu estou bem, se eu só confio em Deus quando eu estou massa, é porque eu confio em mim também. Eu confio também na minha capacidade. E é legal a gente confiar, saber que nós temos talentos, dons, que nós somos habilidosos nisso. Mas a nossa fé e a nossa esperança deve estar totalmente em Jesus. A nossa fé é baseada em Jesus e não nas nossas habilidades. Então, voltando para o texto de Gálatas. Gálatas 6:9. A palavra de Deus diz que nós não podemos nos cansar de fazer o bem. Que nós não podemos nos cansar de semear no Espírito. A palavra de Deus nos mostra isso. E ela ainda nos adverte no versículo 10. Enquanto vocês têm oportunidade. Enquanto vocês podem. Por quê, queridos? Eu quero que vocês entendam. Quando Deus abre um portal, quando Deus dá uma palavra, quando Deus dá uma direção, eu brinco com os meus amigos, né? Quando alguém deixa passar uma oportunidade, eu falo, cara, você perdeu o Kairos. Você perdeu o Kairos, era naquele momento, era naquele time. E por muitas vezes o povo de Israel perdeu o time de Deus. Deus falou, é agora, entra agora na terra. Eles, não, peraí, calma lá. Perdeu o time. Por isso que a nossa comunhão com Deus deve ser forte. Porque quando Ele falar, a gente vai estar com o coração totalmente entregue para obedecer e a gente nunca vai perder o time. Nunca vai perder o Kairos. Kairos é o tempo de Deus. O nosso tempo é o Cronos. Aquele que dá para ser contado. Aquele que tem a ver com números. O Kairos é o tempo exato, oportuno. O tempo onde a vontade de Deus soberana se manifesta na terra com poder, com algo sobrenatural. Nós temos que viver no Kairos, velho. O que eu puder fazer para eu estar mais lá do que cá, eu vou fazer. Então, enquanto nós temos oportunidade. Por quê? Porque se você tenta plantar na época errada, não funciona. Se você tenta colher na época errada, não funciona. Então, nós temos que fazer a coisa certa no tempo certo. Se é época de plantar, vamos plantar. Se é época de se refazer, vamos nos refazer. Se é época de colher, vamos colher. Sabe o que eu vejo muitas vezes? Pessoas que não sabem descansar.
Ela sabe plantar, ela sabe trabalhar, ela sabe colher, mas ela não sabe descansar. Ela não sabe desfrutar. Ela pula etapas. E quando você pula etapas, você se cansa, você se frustra. Quando você pula os processos, você muitas vezes você se sufoca. Essa é a palavra. Por quê? Você precisa entender que nós devemos seguir as coisas básicas da vida. Gente, as coisas simples e banais da vida, com o tempo, são muito mais importantes do que as coisas complexas. Comer, por exemplo, é uma coisa simples, extremamente simples. Mas se eu deixo de fazer, e aí? Oração é algo simples, uma coisa que deve ser feita todo dia, mas se eu deixo de fazer? Por exemplo, tem pessoas que têm dons absurdos, coisas complexas, pessoas que trabalham com coisas dificílimas. Mas se ele foca só nisso e abandona as coisas simples, é uma questão de tempo para ele adoecer. Então, nós que estamos começando um exército de transfigurados, pessoas que estão sendo transformadas à imagem de Deus, estão brilhando, estão conquistando. Quando a gente se acostuma numa rotina muito complexa e tal, e correria, e vamos fazer, e vamos ser cheios do Espírito Santo, vamos derramar. Nós não podemos nos esquecer das coisas simples, das coisas que são feitas todo dia, como descansar, como celebrar. Eu celebro no mínimo 2 vezes por semana. Na segunda, que é o dia mais pesado, eu estou começando a semana, que eu estou voltando para o ritmo. Chega o final do dia, eu compro uma água com gás, eu compro um docinho que eu gosto, alguma coisa. Eu faço um momento de celebração, de gratidão ao Senhor. E na sexta-feira, quando eu estou terminando a minha semana, eu também compro uma água com gás, faço alguma coisa, preparo uma comida bem gostosa e eu celebro novamente que eu estou terminando a semana cheio de gratidão, cheio de vida, porque Deus me deu força, porque Deus foi comigo. Então, o que eu preciso que vocês entendam? Que a nossa ansiedade, o nosso medo, ele nos faz refém. Ele venda os nossos olhos para a simplicidade do Evangelho. Por quê? Quantas vezes eu já vi pessoas tentando acrescentar o Evangelho? Acrescentar alguma coisa. Gente, o Evangelho já está pronto. Já está pronto, já está aqui. É esse. Quantas pessoas... beleza, eu vou viver o Evangelho e isso também. Na igreja a gente tem que acrescentar isso, isso e isso. Por quê? A gente está tão ansioso por viver coisas power, que a gente esquece de que o Evangelho também está nas coisas simples. Eu preciso que você entenda, eu não estou falando contra as coisas grandes, nós vamos vivê-las. Só que eu estou falando que a ansiedade faz com que pareça que Cristo não é o suficiente. Faz com que o medo pareça que Jesus não é o suficiente, que o Evangelho não está pronto, que a gente precisa acrescentar várias coisas a ele para ele realmente ter poder. Isso é muito perigoso. Porque eu não estou falando que a gente tem que viver sem sabedoria, sem conhecimento, sem ferramentas. Muito pelo contrário, eu estudo todos os dias conhecimento, ferramenta, sabedoria para aprimorar a minha própria vida. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que saber que o Evangelho é poderoso, ele está pronto e eu preciso tomá-lo. A Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado pela força. E os poderosos se apoderam dele. A palavra de Deus diz isso. Então, eu estou me apoderando do reino de Deus. Trazendo ele para a terra. Só que quando você se vê, e quando você está passando por um lugar de medo, um lugar de ansiedade, quando você está passando ali por um momento de se refazer, todas essas coisas vão estar ao seu redor. Só que elas não podem ser o seu guia. Elas não podem ser o seu caminho. Elas não podem ser o seu foco. Gente, nós vamos sentir medo, nós vamos sentir ansiedade, nós vamos sentir angústia. O próprio Jesus, quando esteve na terra, falou: a minha alma está angustiada até a morte. Quando Lázaro, amigo de Jesus, morreu, Jesus chorou.
Eu não estou falando que nós temos que abandonar a nossa humanidade. Eu estou dizendo que nós precisamos permitir que Cristo guie a nossa humanidade. Ele é o humano perfeito. Ele é o Deus vivo, encarnado em carne. Deus é espírito, eu não toco em Deus. Mas Jesus não, Jesus, eu consigo tocar. Jesus eu consigo tocar. Então nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus guie até as nossas crises. Pega a sua crise, leva ela para Deus. Pega o seu processo, leva ele para Deus. Fala, Jesus, guia. Jesus, me leva. Me conduz. Não deixa que o meu medo seja o meu guia. Não permite, Jesus, que a minha ansiedade guie a minha vida. Eu já me entreguei ao Senhor. E eu vou me entregar. Continuar me entregando. Por favor, Deus, não permita. Não permita que os meus olhos fiquem secos. Não permita que a minha vida fique seca. Não permita, Deus, que eu seja só mais um tronco morto por aí. Mas eu quero, Deus, ser renovado na sua presença. Eu quero ter vida de Deus. Eu quero derramar a vida de Deus nas pessoas ao meu redor. Eu quero, Deus, enquanto eu estou no meu processo, poder transbordar na vida de outras pessoas. Você precisa transbordar na vida de outras pessoas, independente do lugar que você esteja hoje. Você precisa ter vida de Deus o suficiente para você e para alguém. Porque o que adianta você frequentar e você não abençoar alguém enquanto você está lá? Porque o culto não é sobre você. O culto não é para você receber uma palavra. O culto é um ato de oferta, de adoração a Deus. E Deus nos ensinou que nós podemos adorá-lo servindo os nossos irmãos. Enquanto nós estamos servindo os nossos irmãos, enquanto nós estamos ofertando ao Senhor, Ele está falando ao nosso coração, Ele está nos tratando, Ele está nos transformando, Ele está fazendo com que a minha vida participe da vida dEle. Eu estou com águas correntes dentro de mim. Porque quando eu me fecho em mim, quando a água de Deus não flui, gente, eu preciso que vocês entendam isso, isso é muito forte. As águas de Deus também viram lodo. Não é porque é a água de Deus que não vira lodo, não. Não é porque é o maná, é o pão de Deus, é o maná. Estragou. O maná estragou. Porque era maná velho, porque era maná fruto de desobediência. Era a palavra de Deus, vinha de Deus. Mas quando os homens usaram de desobediência, quando os homens fizeram do jeito errado, estraga. Então, quando você tem água de Deus em você e você não permite que isso flua para sua família, para os seus filhos, para os seus amigos, para o seu trabalho, para o seu Instagram, você não, só para mim, só para mim. A palavra de Deus diz que existe algo que é um mistério. Existe aquele que dá e vê multiplicar aquilo que ele tem. E aquele que retém o que deveria dar e empobrece. O provérbio está aí sempre para dar um socão na nossa cara. Né? Então, eu quero terminar esse momento, eu quero terminar essa palavra falando um pouco daquela história que eu gosto tanto. Pegada sobre a Areia. Um quadro maravilhoso. O autor ele é desconhecido, mas ele foi alguém muito bem-aventurado, porque isso fala muito. Né? Diz que tem um quadro, cara, eu vou procurar, eu preciso ter um quadro desse na minha casa. Isso é um quadro de crente, mano. Ó, eu vou mandar fazer um para você personalizado, hein? Vou procurar saber disso essa semana. Preciso. Ó, a história diz assim. Eu sonhei que eu caminhava na praia e que Jesus estava ao meu lado. E enquanto nós caminhávamos, eu via 2 pares de pegadas. 2 pegadas minhas e 2 pegadas de Jesus, sempre ao meu lado. E enquanto caminhávamos, eu percebi, eu olhei para trás e eu vi que nos momentos mais difíceis da minha caminhada, da minha jornada, da minha vida, eu vi que
duas pegadas, um par de pegadas havia sumido. E eu perguntei, Deus, por quê? E eu senti Deus falar comigo. Porque nos momentos mais difíceis, nas horas que você mais precisou, quando você já não tinha mais forças, eu estava com você nos braços. Eu carreguei você com as minhas forças, quando as suas acabaram. Por isso só havia um par de pegadas, porque você estava nos meus braços. E essa história ela fala muito sobre graça. Essa história fala muito sobre o que verdadeiramente é o Evangelho. Sobre o que verdadeiramente é confiar em Deus até quando você não está bem. Porque Jesus ele não só se interessa pelos seus dias de glória. Jesus ele é Deus todos os dias. Uau. Você precisa aprender que Jesus é Deus todos os dias. E não só no dia que o sol brilha e que tudo é colorido. Creia nisso. Creia nele. Corra para ele. Leva para ele. Peça para ele ser seu guia. Peça para ele transformar o que precisa ser transformado. Mas também confia quando ele tocar. Confia quando ele der uma direção. A palavra de hoje é sobre permitir que Deus toque onde ele precisa tocar. Que ele transforme o que precisa ser transformado. E que enquanto ele está fazendo isso, não se canse de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Essa é a palavra de Deus para você nessa manhã. Essa é a palavra de Deus para mim nessa manhã. Espero que você tenha pegado aí o que Deus tem para você, a sua porção do céu. Viu? E é uma honra servir você. É uma honra estar com você. Amo você. Viu? Fique ligado aí no que Deus está fazendo, no que Deus está falando. Viu? Amém. Abraão, você falou algumas coisas, né, a respeito de no processo, né, na jornada, Deus ele traz graça. E nos momentos mais difíceis, normalmente as pessoas acham que elas estão sozinhas. Né? E é exatamente nesse momento que o Senhor, ele, né, de fato, está aí como a pegada na areia. Né? Ele está com você nos braços, no colo. E ele é um Deus de graça, né? Um Deus de renovação. E não se cansar, de fato, de fazer o bem. Porque tem momentos que a gente se cansa. Tem momentos que a gente quer voltar atrás, que a gente quer desistir, que a gente não tem forças mais para caminhar. Mas você que entrou aqui nessa manhã, que está sem forças, o Pai quer carregar você no colo, a graça quer te alcançar, a bondade, a misericórdia do Senhor quer alcançar a sua vida. E, Abraão, queria que você falasse um pouquinho. A gente não marcou para isso não, mas eu queria que você falasse assim, só desse uma prévia, que a gente vai... Abraão, gente, vai se transformar em meu sócio, né? E a gente vai trazer um negócio, um projeto chamado Escola de Transfiguradinhos aí, né? Eu amo criança, Abraão também. Eu já dei aula desde 4 anos de idade até os 18. Né? Abraão também deu aula, né, para criança, para adolescente. A gente vai se ater nessa escola de transfiguradinhos de 4. De 4 não, Abraão, é de 5. Ou é de 4? É de 4, né? É de São 4 até 12. É de 4 até 12. Então a gente vai separar turmas. Né? Então a gente está se organizando para trazer essa escola. E nessa escola a gente vai trabalhar inteligência espiritual e inteligência emocional. Né? Abraão está finalizando psicologia, é o psicólogo da casa. E eu creio, queridos, que de alguma forma nós vamos entrar na tua casa. Né? Nós vamos sacudir teus meninos pequenos aí, em nome de Jesus. Queridos, como né, pessoas têm o poder de gerar influência na vida, principalmente criança. Né? E às vezes eu faço a mentoria com a mãe e normalmente as crianças se envolvem comigo. Estão sempre lá. As crianças se envolvem comigo. E eles são lindos demais, sabe? E eu creio que Deus vai fazer uma obra, um projeto vai ser muito precioso, em nome de Jesus. Né? Abraão, quer falar um pouquinho só como que vai funcionar esse projeto? O meu problema é falar pouquinho. Eu falo muito. Ok. Gente, é maravilhoso trabalhar com criança. Por quê?
Eles são agentes de transformação por natureza. Eles aprendem algo, eles já querem ensinar, eles já querem derramar. Eles têm essa generosidade dentro deles. É natural. Então, quando você marca uma criança positivamente, ela para sempre vai ser um agente de transformação. Eu lembro de uma professora que, quando eu estava tendo dificuldade de aprender a ler, lá com 6 aninhos de idade, ela me disse, não, nunca diga que você não consegue. Diga, eu quero, eu posso e eu vou conseguir. E repita isso. E eu repeti, eu nunca mais esqueci disso. E essa ideia, esse projeto, vai ser justamente para a gente marcar uma geração positivamente. Nós temos um compromisso com essa escola, esses filhotes de transfigurados, porque nós vamos falar a linguagem deles, nós vamos trazer de um jeito que eles possam entender o que é essa vida verdadeira, essa vida abundante, essa simplicidade de vida que a gente pode viver com tanta riqueza, né? Criar desde cedo uma mentalidade de transformação, uma mentalidade de crescimento financeiro, crescimento espiritual, que tudo isso anda ligado. Gente, eu lembro que os meus pais são fantásticos. Gente, eu já nasci empreendendo. Teve uma época que do nada eu falei, rapaz, a grana tá curta lá em casa. Então nem todo dia eu tenho uma grana para lanchar do jeito que eu gosto de lanchar. Que eu tava bem fofinho na época, então eu gostava de lanchar bastante. A escola vendia aqueles salgados Giovanna e tal. Beleza. Eu falei, velho, eu vou vender doce na escola. Do nada. Eu tinha um amigo que ele comprava e ele levava uma por dia. E ele levava para ele. E eu falei, quanto é o pacote? Tanto. Aí eu já calculei, se eu vender uma por isso. Era tipo uma pastilha, tipo house. Mano, eu enriquei com 12 anos. Por quê? Eu já tinha drives de criatividade instalado. Eu já tinha uma mente toda pronta para estruturar um negócio com 12 anos de idade. Entende? Então, essa escola fala muito sobre isso. Sobre você investir na vida do seu filho. Eu lembro que quando eu era menor, muitas pessoas diziam para minha mãe, não, você é maluca, tá pagando isso, olha o valor disso. Um seminário, uma escola de missões para o seu filho, isso é absurdo. Minha mãe, não, eu estou investindo na vida dele. Eu estou construindo uma base. Eu estou fazendo algo sólido, eu estou transformando uma vida para a eternidade. Então não tenha medo de investir nos seus filhos. Não tenha medo de investir nos seus filhos. Porque você nunca vai se arrepender disso. Nunca vai se arrepender de manter essa base firme, né? De estar acrescentando aí na vida do seu filho. Então essa escolinha Transfigurados vai ser uma bênção. Eu acredito que vai ser um dos nossos projetos mais poderosos, que a gente vai ter feedbacks fantásticos. Vai ser poderoso demais. Eu tô cheia de expectativa, viu? Eu creio. As crianças, gente, eles são incríveis. Não, os adolescentes são incríveis. Pena que nós não vamos ultrapassar 12 anos por enquanto. A gente vai até 12, né? Minha amiga Giza perguntou assim, onde se inscreve? A gente vai ainda... gente, dentro da escola vai ter ferramentas transformacionais, ferramentas de desenvolvimento, tá? Não é só assunto, não. Eles vão viver um processo, tá? Ai, coisa linda, dá vontade de comer. É chique. Gente, minha bispa Rúbia aí falou assim, esse menino fala pouco, né? Não sei como... Não sei porque Abraão fala pouco. Gente, esse defeito em mim é grande. Eu falo muito, os meninos aqui também empolgou tudo. Gente, olha só. Enche seu coração de expectativa, tá bom? E essa escolinha, ela provavelmente... Ela está em processo, provavelmente até o final agora de abril, ela nasce. A gente vai trazendo toda a orientação, tudo que vai acontecer nesse processo. E eu creio que vai ser muito, muito precioso, muito poderoso no nome de Jesus. Tá bom? E, Abraão, quero agradecer, meu filho, de verdade, aí, pela sua vida, pela disposição do seu coração. Pode deixar que eu vou fazer um quadro Pegadas na Areia para sua pessoa. Em nome de Jesus. Vou mandar fazer
fazer esse negócio. Vai ser muito precioso, muito poderoso. E, queridos, eu queria avisar para vocês que a mentoria Transfigurados está aberta, tá? E eu acabei abrindo para homem também, porque teve uns homens, Abraão, que pediu, pastora, deixa eu participar, deixa eu participar. Então, eu deixei. Então, gente, está aberto a mentoria e vai ser muito poderoso. Vão ser aí, basicamente, 3 meses de acompanhamento, desenvolvimento, ferramentas transformacionais. E eu quero dizer para você, de novo, não perca a oportunidade. Gente, Abraão não ouviu as lives e ele falou aqui hoje do tempo oportuno, né? De portais celestiais que se abrem, de kairós de Deus, de tempo de Deus. E às vezes você fala assim, na próxima eu vou fazer. Não sei, às vezes Deus quer fazer algo na sua vida hoje, agora, nesse tempo. E aí depois você fala, não, depois. Eu não tenho condição. Gente, eu não vivo de condição, eu vivo de decisão. Agora, Bruno, tô indo, não te contei ainda não, tô indo fazer uma formação. Outra, né? Outra. Uau! Aí, como a gente está nesse processo de tantas coisas, eu falei para a mulher que eu queria fazer, o que eu poderia fazer. Ela falou assim, pastora, divide no cartão. Aí eu falei assim, no meu cartão não queria dividir, não. Ela falou assim, então eu divido no cheque. Eu falei, pronto, então eu tô dentro do negócio, né? Não porque eu não tenho cartão, eu tenho cartão, mas eu não queria dividir no cartão. Por fim, né? São coisas que eu poderia dizer, eu não tenho condição. Mas eu tomei o quê? A decisão, porque eu quero essa outra formação para poder, né, crescer dentro do meu processo de desenvolvimento. Outra coisa que eu queria aqui é avisar, faça a sua inscrição. E eu queria aproveitar esse momento aqui para dizer para vocês que chegou abril! Abril é o mês do meu aniversário. E eu decidi, né? Porque eu sou assim, rápida. Dia 7 é meu aniversário. Eu decidi que amanhã, sábado à noite, eu vou fazer uma sessão de Zoom para você aprender a sair da zona de conforto. Para te explicar o processo da zona de conforto. E amanhã eu vou fazer esse Zoom. Então, eu vou movimentar hoje minhas redes sociais aí para avisar. Você pode convidar mais pessoas e vai ser uma sessão muito preciosa e muito poderosa, tá bom? O aniversário é meu, é abril, o presente é seu, tá bom? Outra coisa que eu queria avisar aqui, eu também vou pôr lá no meu story, é que eu tenho uma moça que é aqui de Porto Seguro e ela precisa fazer uma cirurgia urgente. É uma menina da idade de Abraão, ela tem 22 anos, ela teve um AVC e por conta disso ela perdeu parte do cérebro. Isso aqui na cabeça dela tá um buraco assim, né? E essa menina, ela tinha tudo para ter ido embora, para morrer. Mas nós oramos, nós clamamos ao Senhor e o Senhor, né, resgatou a vida dela. E eu creio que você e nós podemos fazer diferença, tá? Eu vou colocar lá o Pix para você poder já enviar direto para a mãe dela, para poder ajudar, né? Às vezes você fala, pastora, eu tenho 10 reais, querido, ajude com 10, ajude com 20, ajude com 50, ajude com o que você tiver. Mas você pode ser um agente de Deus para salvar uma jovem de 22 anos que precisa de fazer uma cirurgia. É 25 mil reais a cirurgia, tá? Ontem eu falei com Deus, eu falei, Senhor, em nome de Jesus, em muito pouco tempo, eu vou, né, estar em um patamar para dizer, pode fazer. É isso, sabe? Então, mas eu quero hoje, né, já movimentar você para que você possa ser esse agente de Deus, para que você possa ser esse agente transformador. Como a palavra que Abraão leu. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo oportuno nós vamos colher. E nós precisamos aprender, né, a semear em tempo e fora de tempo. E essa é uma oportunidade para você semear na vida dessa família que provavelmente está clamando ao Senhor para que pessoas se movam. E você pode ser uma resposta de oração hoje, tá bom? Abraão, ore por nós, ore por cura também, que a gente não pode sair dessa live sem orar por cura, tá bom? Amém. Senhor Jesus, Pai, nós queremos abençoar o seu povo. Pai, nós clamamos, Deus, que enquanto nós estamos orando aqui, pessoas sejam curadas, Deus. Pessoas sejam restauradas. Que o Senhor possa fazer cair as escamas dos olhos. Pai, que em nome de Jesus, Deus, possa haver agora, Pai, uma transformação. Possa haver agora uma mudança de coração, um realinhamento de rota. Que o Senhor possa estar aprumando a vida do seu povo hoje. Deus, que o seu Espírito Santo possa estar batizando essas pessoas. Batiza os teus filhos, Pai.
Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, Deus, que essa palavra possa dar muito fruto no nosso coração. Pai, que como o Senhor é um Deus pessoal, o Senhor possa estar falando individualmente, trazendo essa palavra, Deus, com direção, com propósito. Pai, coloca no coração dos teus filhos hoje as decisões que eles precisam tomar. Pai, que em nome de Jesus eles possam se levantar para começar o seu dia, Deus, cheios do teu poder, cheios da tua ousadia, para fazer o que precisa ser feito. Pai, que em nome de Jesus, Deus, eles hoje possam experimentar dessa graça do Senhor para a transformação. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar mais uma vez o seu povo e agradecer, Deus, por esse mais um mês que o Senhor nos proporciona e profetizar sobre esse mês, que será um mês de renovação, que nós viveremos nesse mês algo sobrenatural de Deus, algo pessoal, um face a face com o Senhor. Que esse seja um mês onde nós possamos realmente adentrar num novo lugar, numa terra prometida, em algo que Deus está nos entregando. Pai, em nome de Jesus, nós liberamos essa palavra sobre o seu povo. E nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos escuta, e o Senhor nos ouve, o Senhor nos atende. E nós já declaramos, Deus, e agradecemos porque já aconteceu, porque já é. Muito obrigado, Jesus, pelos batismos, pelas curas. Muito obrigado, Jesus, por essa renovação, por toda a graça que o Senhor derramou. Em nome de Jesus, amém. 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 Já é. Beijo, o Senhor arrasa. Um cheiro. Deu cheiro aqui. Tamo junto aí, viu? Tamo junto. Que você possa criar seu excepcional dia. E a gente vai conversando, alinhando, organizando, em nome de Jesus. Ó, beijo com cheiro, Abraão. Beijo com cheiro. Um abraço em vocês. Que Jesus abençoe. Embora, embora. Ah, não, tira o print. Pera aí, que você tem que postar lá. Pera aí, desativar. Meu Deus, desativar comentários. Pronto. Faça o print. X, alegria. Posta lá no seu story, tá bom? E que outras vidas possam ser tocadas por esse tempo, viu? Posta no seu story, marca 3 pessoas, porque quando você marca, ela tem que ver. Abraão, Deus abençoe, a gente se vê semana que vem, né? E tamo junto, em nome de Jesus. Ó, Tamo junto, gente. Um cheiro.